Esse é o Pele Responde, aquele quadro onde eu respondo os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos do canal. Hoje nós vamos falar sobre criptomoedas. A gente vai aprofundar esse tema de uma maneira que pode abrir a sua mente para esse mercado tão promissor. Vou começando aqui, pessoal, respondendo a questão da Aline Oliveira, que fez o comentário lá no vídeo onde eu falei sobre o Kennedy, sobre o presidenciável americano Kennedy, que está propondo lastrear o dólar em Bitcoin. O Wagner aqui ficou meio desconfiado. Ele fala, isso é papo de político. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer de verdade. Por isso que a gente tem que assumir a humildade perante a incerteza. Essa é o pilar base lá do nosso treinamento Clube dos Capitalistas, porque assim a gente fica antifrágil, né, pessoal? E aí, o interessante desse mercado do criptoativo, dos criptoativos de maneira geral, é que no último ciclo, lá em 2017, BlackRock, governos, falavam, isso é picaretagem, isso é fraude, isso aí é coisa de piapançudo, né? Então eles atacavam muita pedra. E hoje a história mudou, né? Como você viu aí recentemente nos vídeos do canal, BlackRock, que atacava muito o Bitcoin, agora ela passa a querer aí lutar por um ETF, ela entendeu o valor desse mercado, ela entendeu que tem demanda desse mercado e quer justamente agora abrir um ETF de mercado à vista de Bitcoin para que, por exemplo, fundos de pensão possam entrar nesse mercado de cabeça. E isso pode ser algo muito disruptivo acontecendo, pessoal. Quem atacava a pedra no passado, agora está começando a adotar, está começando a aderir. E isso pode trazer muito capital institucional que era cético até então. Então por isso que a gente não pode, né, fechar os olhos para essa revolução que está acontecendo. Então a fase de negação, né, isso é justamente a fase de o ciclo de aceitação psicológico, começa com a fase do choque, negação, que era o que esses institucionais velhos, né, donos do mundo, eles tinham, a fase da negação. Depois vem a raiva ou culpa, né, barganha e autopunição, conforme o mercado vai subindo, eles vão ficando de fora. A adoção vai aumentando, vem a depressão e confusão, e depois a fase 6 entra a fase da aceitação, onde eles entendem o valor desse ativo e começam a cair para dentro. Agora a gente vê então essa briga para criar um ETF de mercado à vista, e depois a gente tem a fase 7, que é a resolução de problemas, que provavelmente vai entrar a questão da regulação e etc. Claro que tem pontos positivos e negativos de uma regulação, mas o ponto que eu trago para vocês aqui é o ponto da valorização, da entrada de capital que podemos ter, que pode valorizar esse ativo, ok? Então, depois de tacar em pedra, agora eles começam a abraçar essa tecnologia. E é assim que as coisas funcionam. E vocês estão tendo agora a oportunidade de entrar no início da fase de aceitação. E isso pode ser transformador aí para o seu bolso, porque nós podemos agora estar na fase de maior valorização dos ativos digitais por conta da entrada de capital pesado, massivo, institucional. Beleza, pessoal? Então isso pode mudar a vida de muitas pessoas para quem entendeu o que está acontecendo. Mas nós vamos focar esse vídeo na parte mais fundamental, porque a Aline ela perguntou sobre a escassez do Bitcoin. O Bitcoin é escasso? Para que o Kennedy use o Bitcoin como lastro, o Bitcoin tem que ser escasso, igual o ouro, né? O ouro já foi lastro do dólar. Lá na década de 70 cortaram esse lastro aí. Mas como é que o Bitcoin poderia ser o lastro do dólar se ele não é escasso? Será que ele é? É isso que a gente vai responder aqui para a Aline. Qual o limite disso? Ela pergunta. Então vamos lá, Aline. A Aline fez uma excelente questão sobre a escassez do Bitcoin. Você entender essa parte fundamental é muito importante para entender o porquê que esse ativo deveria estar na sua carteira ou não. Então é o seguinte, Aline, o Bitcoin tem um limite definido lá no seu software, lá no seu protocolo, porque o Bitcoin é um programa, é um software que roda de maneira descentralizada, já vamos entrar nessa questão mais técnica, e o limite dele lá no algoritmo é de 21 milhões de unidades, ou seja, não poderão ser impressos, emitidos mais de 21 milhões de unidades de Bitcoin. Hoje, em 2023, já foram emitidos 85,5% desse total de supply de 21 milhões de unidades. Ou seja, já foram emitidos 19 milhões e 440 mil Bitcoins até o momento. Restam ainda pouco mais aí de 2 milhões e meio então, de Bitcoins para serem emitidos, né, pessoal? E essa emissão é justamente a recompensa dos mineradores por validarem as transações dessa rede. Lá no início, quando o Bitcoin foi criado, lá em 2009, cada bloco minerado a cada 10 minutos, cada bloco validado de transações a cada 10 minutos, em média, os mineradores que emprestam o poder computacional para fazer essa validação e
trazer segurança, robustez para a rede, eles recebiam uma recompensa de 50 bitcoins por bloco minerado a cada 10 minutos, certo? Então ali foi o momento onde você teve mais impressão de bitcoins, porque era o início. Ele saiu do zero. O primeiro halving, ou seja, o primeiro corte de recompensa aos mineradores de 50% ocorreu em 2012. A partir de 2012 não eram mais 50 bitcoins por bloco minerado, mas sim 25 bitcoins. E assim sucessivamente, a cada 4 anos, essa recompensa, essa quantidade de emissões de bitcoin cai pela metade e ele vai se tornando mais valioso, mais escasso. E ali em 2012, em 2016, então cai para 12,5 e assim vai a cada 4 anos e o próximo halving que teremos será em 2024. Está próximo, está chegando. Então o próximo halving será em 2024, ali por maio de 2024, onde a recompensa aos mineradores vai cair 50% e assim ele vai ficando cada vez mais escasso. E, teoricamente, se ele vai ficando mais escasso e a demanda vai subindo, como a gente está vendo agora os institucionais querendo entrar, a gente poderia ver ele se valorizando, né? Essa que é a grande jogada. Quando a gente vê aqui no modelo Stock to Flow, a contagem de halvings, dos dias para o próximo halving, a gente vê que nesse momento que ele está azul aqui, faltando 600 dias, 400 dias, geralmente é o melhor momento para você comprar este ativo, porque precede uma grande valorização. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo agora em 2023 é o momento de começar a plantar. Plantar, 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 para que lá em 2025, 2026, você colha os frutos. Pelo menos é isso que historicamente a gente observou. Quando zera essa contagem do halving, ou seja, ocorre essa queda de recompensa, fica vermelhinho aqui, começa uma nova contagem, 1400 dias, depois, né, dessa zeragem de contagem, depois que ocorre o halving, você vê que ocorre uma bull run, uma grande entrada de ativos, justamente porque ele se torna mais escasso. E também ocorre aquele modismo, né, aquele FOMO. Então, ainda a gente não viu isso acontecer, isso provavelmente vai acontecer no próximo ano, 2024, e pode trazer uma grande valorização porque ele vai ficar mais escasso. Inclusive, se você quer comprar bitcoins, link aqui na descrição para você fazer a sua conta na BingX, também tem o QR Code aí na tela. Na BingX você pode comprar bitcoin e outras altcoins com segurança. Link está na descrição, abre sua conta, além de ajudar o canal, você também vai poder entrar a partir de agosto no nosso grupo gratuito de oportunidades cripto, só para quem fizer o cadastro na BingX pelo nosso link. Vamos anunciar em breve essa sala gratuita. Beleza, pessoal? Bom, explicado sobre a escassez do Bitcoin, a gente pode dar sequência para a próxima pergunta aqui do Marcos Alves. Ele perguntou o seguinte, lá no mesmo vídeo onde a gente falou sobre o Kennedy, e ele quer entender o que é esse tal de Bitcoin. Esse tal de Bitcoin, o que ele produz, o que ele faz, o que é isso de verdade? Pergunta o Marcos. Ele quer saber se alguém pode mostrar o Bitcoin em mãos e o que seria essa coisa. Então vamos lá, Marcos. Como eu estava falando para a Aline, o Bitcoin ele é um software, ele é um programa que roda de maneira descentralizada. E eu posso te mostrar como isso funciona. Aqui, Marcos, nós temos um sistema, por exemplo, centralizado, onde você tem os players, por exemplo, você aqui, certo? Você na ponta final com o aplicativo do seu banco e de maneira centralizada esse software do seu banco, que são números digitais na tela, processados por um data center centralizado do seu banco ou de alguma instituição, como por exemplo o Banco Central, agora aí com o Pix. Então aqui estão as pessoas com números digitais nas suas telinhas, dos seus smartphones, dos seus aplicativos de banco, na ponta e aqui rodando tudo isso de maneira centralizada, lá nos servidores do Banco Central ou do seu banco aí. Muito bem. Então isso é um sistema centralizado, certo? O Bitcoin, ele não é centralizado, ele é distribuído. Ou seja, você tem os players, você tem os terminais aqui, as pessoas com os dinheiros aparecendo na tela, com esse software rodando, ao invés de maneira centralizada, rodando de maneira descentralizada, com vários pontos. Nós já vamos entrar aqui na questão da mineração e tal, mas basicamente, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é um sistema de pagamento, isso foi descrito lá no white paper do Bitcoin, certo? Recomendo que você leia, inclusive tem disponível aí no site bitcoin.org, o white paper, que é o livro, o manual, digamos assim, do Bitcoin, aonde ele vai mostrar justamente o que é. Então o Bitcoin é um sistema de pagamento eletrônico peer-to-peer, aonde você pode fazer transações igual era, por exemplo, com o papel moeda.
Papel moeda é que você precisava ter o papel moeda, você ia lá na feira, certo, com o seu papel moeda e trocava esse papel moeda por um celular ou por laranjas, etc. De maneira muito simples, sem precisar se identificar, era só ter o papel moeda e você fazia as trocas. Porque o dinheiro serve para você fazer trocas. Essa que é a base do dinheiro. Você trocar a energia do seu trabalho por a energia do trabalho de outra pessoa. Certo? Muito bem. Conforme o mundo foi ficando digital, as compras digitais, para você fazer uma compra não era tão simples quanto, por exemplo, você ter papel físico, que você ia lá na feira, dava esse papel e trocava por laranjas. Agora você precisava se identificar porque é um sistema baseado em confiança, então você tem que dar muitos dados, muita burocracia para fazer compras online. Você tem que falar até qual é o nome do seu periquito lá para fazer uma compra, né? E o Bitcoin ele vem justamente para facilitar essas compras, para que você tivesse o fundamento do papel moeda para fazer compras digitais, mas também com a confiança para fazer essas transações para que não ocorressem fraudes e até mesmo o fundamento de uma reserva de valor como os metais. Os metais a gente sabe que são escassos. O dólar já foi lastreado em ouro, hoje não é mais. Hoje o dólar é lastreado na confiança dos políticos, assim como o real. Por isso que essas moedas se depreciam, por isso que o real perde valor de compra. Então o Bitcoin, além de ter o fundamento do papel moeda para fazer trocas de maneira muito mais fácil, ele também traz o fundamento de ser uma reserva de valor, já que ele é escasso e não podendo ser impresso a rodo, como é o caso daí dos papéis coloridos das autoridades centrais. Então o Bitcoin é uma maneira de você transacionar de maneira eletrônica sem uma autoridade central, sem o controle de uma autoridade central. E ele também traz justamente toda essa possibilidade, né? Como eu mostrei para vocês. E aqui eu quero mostrar, por exemplo, que eu já minerei criptomoedas, já minerei Ethereum, tá? Quando você minera essas criptomoedas, você empresta o seu poder computacional para a rede, para validar as transações, e você recebe, claro, recompensas, né? Eu já tive essa experiência em 2017, minerava Ethereum Classic. E como é que funciona, então, essa parte da mineração? Quando você vai fazer uma transação, Bitcoin é um arquivo digital, certo? Quando você faz essa transação com dinheiro de papel, você pega esse dinheiro de papel e passa para o comerciante te dá o produto. No Bitcoin, você transfere esse arquivo, assim como você faz com o Pix que está lá na tela do seu celular não é mais o dinheiro impresso, certo? O Pix, o número que está lá no seu aplicativo do banco é um dígito que está rodando dentro de um programa. Só que esse programa, como eu já expliquei, do sistema fiduciário roda de maneira centralizada e o Bitcoin roda de maneira distribuída. Mas qual que é a grande jogada do Bitcoin, que inclusive é descrita aqui no white paper, como que funciona esse processo de validação das transações, tá? E ele também traz as fórmulas, né, de como essa rede se mantém ativa e as recompensas que fazem ela se manter ativa de maneira distribuída e descentralizada, sem uma autoridade central, tá? Quando você faz essa troca de arquivo, cara, pensa assim que um arquivo pode ser copiado, certo? Você tem lá uma música, você tem uma imagem, esse arquivo pode ser copiado, e aí isso ia acabar com a confiança justamente desse ativo. Seria muito fácil de você falsificar esses bitcoins. Para que isso não acontecesse, para que não acontecessem fraudes, o criador do Bitcoin teve uma ideia brilhante. Ele fez um protocolo que se mantém, sem precisar alguém meter a mão, apenas usando a questão das recompensas, certo? E você pode fazer transações entre players sem uma autoridade central com a ajuda desses validadores. Então você manda esse arquivo que estava na sua carteira, por exemplo, para outra pessoa, e para que esse arquivo não fosse duplicado ou copiado, você tem esses mineradores que validam essa transação para que não ocorram fraudes, para que esse arquivo digital, esse software, não seja falsificado. E para isso que você tem uma blockchain. Essa blockchain é um livro contábil que todo mundo tem a mesma blockchain para fazer essas transações. Por isso que o Bitcoin ele é realmente escasso. Alguns Zé Manés aí que não entendem nada de criptomoeda falam, mas é só copiar o código e você vai ter um outro Bitcoin. Não. O Bitcoin ele é um livro contábil. Se você fez uma cópia desse software e está rodando com outro livro contábil, você fez um fork e aí você fez outro ativo. O Bitcoin é sempre o Bitcoin com o mesmo livro contábil. E todo mundo vai estar rodando com esse livro contábil e fazendo transações. Essas transações são registradas nesse livro que pode ser auditado publicamente, tá?
mas os players estão anonimamente transacionando, basta você ter o Bitcoin e mandar para outra carteira, e essas transações são registradas e validadas por esses mineradores para que não ocorra um fraude. Então essa que é o grande valor do Bitcoin, né? Você poder fazer transações de maneira descentralizada, sem precisar de uma autoridade central, certo? Distribuída, e o próprio software, o próprio algoritmo, ele se alimenta, ele vai se moldando ao momento que estão ocorrendo ali as transações, certo? Ele não precisa de alguém ir lá botar a mão, tá? Esses mineradores, então, são máquinas físicas, são computadores, hoje essas ASICs, né? Aonde você mesmo pode minerar, são distribuídos, certo? E eles trazem o poder computacional para a rede e também eles validam essas transações. Esse poder computacional é importante, porque a única maneira de você adulterar esse livro contábil, digamos assim, fraudar ele, é se você tivesse 50% ou mais do poder computacional, tá? E para isso hoje você precisa de muita energia, muito investimento, e você acabaria com o projeto. Então, como eu falei, o próprio algoritmo, ele utiliza das recompensas para se manter seguro. Porque ninguém iria gastar milhões de dólares, bilhões de dólares para fraudar o ativo que depois ia valer zero se ele fosse fraudado, entendeu? Então, o que traz valor para o Bitcoin, a forma que ele foi construído, é justamente utilizar as recompensas humanas que movem o ser humano para que ele se mantesse seguro, descentralizado e que você pudesse transacionar valor de maneira distribuída, de maneira descentralizada, sem precisar de uma autoridade para fazer essas verificações, certo? Essas verificações são feitas então por esse protocolo de maneira descentralizada, e é isso que é o grande barato do Bitcoin. Ele traz então os fundamentos também de uma reserva de valor. Se você não acredita nisso, você pode usar os metais, por exemplo, que são reservas de valores milenares, são escassos, né? A Morgantes, por exemplo, você pode comprar prata física ou ouro lá no mercado secundário, as moedas de ouro na Morgantes. Se você quer algo palpável mesmo, tem os metais, né? Mas é claro que é muito difícil você transacionar metais ali, porque você tem que, por exemplo, achar alguém que troque esse celular por 1 quilo de prata. Então isso pode ser um pouco complicado, por isso que os metais hoje são usados como reserva de valor. O grande barato do Bitcoin é que ele pode, além de ser uma reserva de valor, também ser moeda, porque você pode transacionar ele, tá? Então assim, cara, o Bitcoin ele vem justamente para ser um sistema de pagamento eletrônico, mas hoje a gente consegue ver mais utilidades para ele, como por exemplo, reserva de valor, certo? Cada vez mais ele vai sendo aceito, vai trazendo valor porque ele é escasso, então é por isso que eu acredito tanto nesse ativo e quero ter cada vez mais na minha carteira, tá? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês aí, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.